Boa noite, pessoal. Estamos de volta com o nosso bate-papo hoje na terça-feira, por conta de um problema de internet que tivemos ontem e relocamos para hoje, né? Hoje a gente inicia uma rodada como é um ano eleitoral, né? Eu faço parte desse segmento. A gente começa uma rodada com personalidades políticas locais de Cubati, né? Eu que faço parte desse cenário já desde 2008, então a gente começa hoje com o presidente da Câmara Municipal de Cubati, Leandro de Souza, ele que é funcionário público federal, ele que vem de 2 mandatos de vereador e atualmente exerce o cargo de presidente da Câmara, né? Leandro vem de uma família política, né? Filho de Luiz de Souza, que foi vereador, também ex-presidente da Câmara Municipal de Cubati e que faz parte, né, dessa roda política, vamos dizer assim, municipal. Então, a gente vai começando aqui, né, aguardando as notificações de que as pessoas cheguem. A gente costuma fazer na segunda-feira. Hoje o pessoal provavelmente não vai estar muito habituado, né, porque é numa terça-feira, mas aos poucos vai chegando as pessoas, né? A gente seria ontem, repito, mas por um problema da internet, um problema do provedor, a gente passou para hoje, né? Fazer o nosso programa hoje, nosso podcast hoje. O nosso convidado de hoje já entrou aí, Leandro, né? Já fiz aqui uma pré-apresentação dele e eu vou pedir para ele pedir para participar da chamada para a gente começar nosso bate-papo de hoje. É só pedir aqui, Leandro, que a gente já aceita e já começa, né? A gente está atrasado de ontem para cá, mas vamos embora. Boa noite, Leandro. Boa Tá noite, me ouvindo Carlos. bem? Tá me ouvindo? A imagem tá boa para você aí? Tá enquadrado direitinho? Aqui tá perfeito. Pronto. É um prazer tê-lo conosco aqui, né? Abrindo essa rodada aqui de Cubati, que a gente não tinha feito ainda com as pessoas que fazem política em Cubati. E você abre essa rodada com a gente aqui e fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Eu queria agradecer, primeiramente, dar boa noite a você, né, toda a sua equipe, agradecer o convite, logicamente, tanto para prestar conta, para esclarecer fatos da atualidade do nosso município, da política atual, né, e também dar a boa noite a todos que estão assistindo. Estou à disposição. Tranquilo. Leandro, você é funcionário público, né? Está no segundo mandato de vereador e agora, no primeiro mandato de presidente, você vem de uma família política, né? Seu pai foi vereador, presidente da Câmara, daquela Câmara também. E como é que você faz uma avaliação de todo o seu mandato, os seus mandatos de vereador e o seu mandato, né, ainda corrente de presidente da Câmara? Carlos, eu costumo dizer atualmente que está sendo um aprendizado a cada ano, né? Eu comecei com um mandato como oposição, na realidade tomei posse, me elegi junto da associação, mas já migrando para a oposição, na realidade quando eu tomei posse eu já estava como adversário do ex-prefeito Dudu, e vou lhe dizer, a oposição sofre de certa forma porque você fica um pouco isolado, você tenta contradizer algumas situações e às vezes procura um apoio de grupo político e você não encontra. A verdade é essa. Então você fica um pouco isolado. Você tenta trabalhar da melhor forma e às vezes na ânsia de mostrar o seu interesse, o seu objetivo,
você sai atropelando fases, você sai atropelando até a razão. Você age muito com a emoção. E eu posso fazer essa meia-culpa que no meu primeiro mandato eu agi muito com a emoção, né? Então, nesse segundo, a experiência vai chegando, você vai amadurecendo e você vai acertando muito mais do que errando. E é isso que eu, pelo menos o mandato atual, essa é a minha concepção, né, como vereador. Como presidente é um desafio atrás do outro também, tento acertar mais do que errar. Logicamente, ninguém consegue acertar tudo, mas é um desafio você tentar implantar a sua forma de trabalhar, que seja na parte de burocracia, a parte legal de documentos, como também na parte estrutural, que não é segredo para ninguém, como estava a parte estrutural daquela casa, né? E aí a gente está tentando trazer a melhor forma, o melhor jeito para o povo ver o que é a diferença de uma gestão exitosa, o que o pessoal vê e ter mais um acesso, ter acesso, uma transparência maior na Casa Legislativa e ver realmente os trabalhos dos vereadores que ali estão. É verdade. Eu acompanho o seu mandato, até porque assim, você manda sempre na lista de transmissão suas ações, né? E uma vez na campanha, não sei se você lembra, ali no Zé Pinheiro você parou e disse: o que a gente faz para você votar em mim? Eu disse: rapaz, eu me identifico com o seu mandato. Infelizmente, tenho um compromisso, digamos, eu tinha um compromisso pessoal, né, com Giovana, com Fafá, por conta de uma amizade, de uma parceria de muitos anos, mas sempre torci pelo seu mandato, porque é um mandato que eu me identifico com ele, entendeu? Esse tipo de trabalho, de burocrático, estrutural, sabe? É uma coisa que me identifica. E torço muito que você termine o mandato do lado de presidente, né? Lá com esse mesmo intuito, com essa mesma proposta que você tem levado, né? Você apesar digamos, eu não sei se eu vejo isso ou se as pessoas veem isso dessa forma, né? Porque eu escuto, vamos dizer assim, os caras: não, Leandro vai buscar as coisas e eu acho que quer trabalhar mais do que Ribeiro, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que você sempre traz para somar, né? Você agrega o seu mandato de vereador, o seu conhecimento, as suas amizades para somar junto com a administração. Pelo menos eu vejo. É mais ou menos isso? Isso, né? É o que eu disse, o amadurecimento traz a sabedoria. Quando e também vale salientar que você consegue fazer isso quando a gestão aceita que você faça isso, né? Sem Claro. vaidade, sem competição. Então, assim, posso lhe dizer com toda sinceridade que a parceria que nós temos hoje entre eu e Ribeiro, não falo em presidente de Câmara, nem falo em prefeito, mas a parceria de pessoas que querem um bem de Pessoal, uma né? cidade, e isso, o que quer um bem de uma cidade, você consegue colher frutos. No ano passado, a questão das sementes, você vê, se Ribeiro tivesse uma vaidade, logicamente ele passaria por cima de mim, entre aspas, para ir pegar as sementes que o governo do estado ela oferta e ficaria o pai da criança. Não tem vaidade. E quando eu faço uma ação dessa, eu ligo aqui toda semana, eu acho que quase todo dia eu falo com o Ribeiro, eu disse: Ribeiro, tem uma situação que eu acho que a gente consegue cadastrar o Bati, como agora na Funasa, que eu disse: olha, tem uma oportunidade, a gente consegue cadastrar com o Bati na Funasa, está tendo os benefícios que a gente consegue. Eu tenho uma amizade dentro e a gente... Ele: Leandro, vai lá que depois eu chego, o que tu precisa, vai logo lá, o que precisar eu já chego amanhã, levo. E assim é parceria. E olha que não é uma parceria institucional, não de presente. Pessoal, eu já escutei muito pessoal dizendo: é porque Leandro está como presidente que está fazendo isso. Não tem nada a ver. Logicamente, não pode se negar que você tem uma influência maior quando você pede uma audiência com o secretário de Estado dizendo que é o presidente da Câmara. Isso aí é inegável. Perfeito. Então, é Mal isso que eu tento associado aí, aproveitar. né? E isso, eu tento aproveitar esses 2 anos com o mandato de presidente para ganhar um prestígio, para conseguir abrir brechas, para que os outros 2 anos que eu não seja presidente, eu consiga ainda esse canal.
Entendi. Leandro, quando você falou que começou o mandato, digamos, pela situação, mas posteriormente, perdão, já entrando para a oposição. O que fez você voltar para a situação foi a sua amizade com o Ribeiro? Isso favoreceu você voltar para a situação? Assim, eu digo isso porque você falou que tem uma amizade pessoal com o Ribeiro. E Ribeiro é um cara bacana, que eu também, a qual tenho uma admiração muito grande, um respeito. Cara trabalhador, cara sem vaidade, pé no chão, não tem aquelas vaidades pessoais, apesar de ser hoje um grande empresário na região, mas é um cara tranquilo. Então isso favoreceu a você, essa sua amizade pessoal com ele? Não, sem dúvida, sem dúvida. Quando eu estava na oposição, eu era opositor ao próprio Ribeiro, nunca tinha deixado de falar com o Ribeiro, inclusive minha proximidade com o irmão, com o Rossi, o vereador Rossi, era grande demais. E, logicamente, não só uma amizade pessoal, faz uma conjuntura política. Veio Claro. sequências de fatos. Não é segredo para ninguém que tinha um grupo entre eu, Ivan Ângelo, Avelino, Janúncio, o Juscelino, então era um grupo muito grande e forte. Ocorreram fatores políticos internos, onde eu acho que a vaidade venceu o espírito de grupo, que eu acho que até hoje a oposição sofre com essa síndrome. E quando sabiamente Rossi ligou para mim, sabia, e eu comentava muito, ele disse, olha, para eu ir para voltar para o grupo, eu não tenho pretensão, talvez eu não tenha pretensão nem de me candidatar novamente, porque fica difícil para mim. Agora, se for Ribeiro, pela amizade que minha família tem com ele, eu tenho pessoalmente, tudo facilita. Mas um dos fatores principais que vai pesar também é a opinião de Avelino, pela lealdade que ele sempre teve conosco, e eu vou escutar ele, com certeza vai ser 90% da minha opinião, vai ser ele. Porque onde eu sempre andei, Avelino nos acompanhou. E como a intenção maior era Avelino ser candidato, eu disse, agora quem vai decidir é você. Eu tenho uma opinião, mas hoje quem decide é você. E assim foi feito. Logicamente que é inegável que Ribeiro sendo candidato, para mim já estava assim, pronto, estou satisfeito. E já não tenho mais rejeição ao nome de Ribeiro. Eu não tenho rejeição ao nome de Ribeiro. Entendi. Uma avaliação que eu acho que você deve ter feito, que talvez assim, você falou na dificuldade de voltar para o grupo e até a sua votação ela diminuiu, né, bastante. E eu acho que eu vi você falar numa live a respeito disso, né, que talvez essa transição fez com que sua votação tenha diminuído. Você acha que foi isso, essa sua ida e essa sua volta, essas idas e vindas tenha lhe prejudicado e também prejudicado a Avelino nessa eleição? Sem dúvida, sem dúvida. Julgando o correto, para o eleitor fica até difícil você confiar em um candidato que estava em uma situação, saiu e voltou. Então, o que é que ele vai pensar? Será que ele vai sair de novo? Tá entendendo? É verdade. Então, realmente, eu não posso julgar mal essa situação. Isso me prejudicou, eu não vou dizer 100%, mas 90%. Porque não é só o fato de eu sair e voltar, mas o que agregou a isso? Eu passei um tempo, um longo período, sem grupo político, né? Então, o que faz um político forte é ser grupo, ninguém trabalha sozinho. É verdade. No momento Sem em que dúvida. você fica sozinho, você fica sem apoio. Então, eu já estava quase convicto que não era mais candidato a vereador. E a gente decidiu ali praticamente na semana da convenção. Inclusive, gente que sempre me apoiou, eu tinha liberado, já tinha pedido voto para outro candidato. Aí foi difícil voltar. Alguns, inclusive, não conseguiram voltar, porque já tinham apalavrado, né, os compromissos. Aí Eu tive foi essa quase dificuldade. que não entrava. Eu tive essa dificuldade e eu pego a sua deixa aí da palavra, que mesmo a gente tendo um caminho longo percorrido, às vezes a gente deixa agir pela emoção, e em 2016 eu posso dizer que agi pela emoção quando eu fui candidato. Nada contra a pessoa de Rony, nada, mas assim, é um grupo que não agregou, vamos dizer assim, que não tinha. E eu lhe devo, e eu nunca lhe disse isso,
mas lhe devo muito algumas coisas que você me orientou naquela época, né? E por depois entender que eu precisava, digamos, deixar a campanha aí do jeito que foi, né? Porque, infelizmente, um cartucho que a gente queimou no momento errado, né? De forma errada, agindo pela emoção, por conta de desavenças de grupo, essas coisas todas. Então, naquele momento, eu também errei, mesmo com toda essa trajetória que eu venho, né? Política, mas às vezes você, no momento da sua vida, você deixa a emoção falar mais alto. Hoje, jamais. Eu tento fazer o máximo possível, né, de avaliar as coisas, de observar as coisas, de escutar as coisas. E até agora à tarde, a gente conversando ali no grupo, falando Pedro Lima, mandar um abraço aqui ao Pedro e para todos que estão ouvindo, claro. Eu observo muito antes de emitir uma opinião, né? Para a gente não falar coisas sem respaldo. E eu acho que você, com a sabedoria que tem hoje, com toda essa sua história, eu acho que você faz o mesmo, né? Hoje a gente, é o que eu digo, assim, nós amadurecemos e ganhamos sabedoria. Eu gosto de escutar muito mais do que falar. E quando, logicamente que a gente dá uma pecadazinha, a gente vai na empolgação, mas infelizmente a política é muito emocional. Se você não tiver sangue de barata, eu costumo dizer o seguinte, eu disse até na posse, a política é a arte de engolir sapo e saber se posicionar. Se você não tiver estômago grande e não saber se posicionar, você pode ser o melhor político do mundo, mas você não vai ter a vitória. A verdade é essa. Pior não é engolir o sapo, viu, Leandro? Pior é ele inchar na sua garganta e o sapo ele incha e ele bota as unhas para fora e se segura. Então tu já pensou em engolir um sapo inchado na garganta e ele ainda se arranhando pelo esôfago. Então, é pesado. A política faz. Uma situação muito, muito complicada que eu tenho visto ali de Estado é a situação de Romero, né, bicho? É uma situação que Romero abriu comigo o podcast aqui, um cara que assim, sempre me atendeu, tenho por ele, como assim, uma amizade, mas, bicho, tem levado, até inclusive você foi do PSD, né, aqui, quando era com o Romulo, o eterno Romulo Gouveia, mas Romero sofreu derrotas consecutivas de uma forma tremenda, né, bicho? A política, às vezes, é decepcionante. Mas eu, inclusive, sou um dos fundadores também do PSD na época, e já votei em Romero. Já fizemos campanha de Romero em Cubati, né? Mas é o que eu digo, política tem que saber se posicionar. Até os mais experientes erram. E aí você, com a vaidade, às vezes você com a arrogância, acha que ninguém pode tudo e você é intocável. Observe a questão de Romero hoje no Estado. Romero vem prejudicado desde a campanha de governador passada. Mas por quê? Porque não soube se impor e se posicionar. Medo de campanha. Porque Romero não foi candidato a governador porque não quis. Ele, Cartacho, com licença da palavra e com respeito que eu tenho demais, mas foi dois frouxos. Foi tão frouxo que botou o irmão e o outro a mulher, com medo de perder a eleição e com medo de perder a boca na prefeitura. Tá entendendo? Então, no momento em que você perde essa coragem, você consegue transferir para o eleitorado que você não tem coragem. Aí hoje, há pouco tempo, era candidato a governador, estava brigando com o Pedro, já desistiu. Aí agora, todo mundo sabe isso aí, ele pode negar 1000 vezes, mas ninguém engole. Estava articulando para ir para João Azevedo, voltou. E agora, qual é a moral de você querer dizer, o partido é meu? Não consegue. Assim, todo mundo viu que não estava conseguindo construir uma proporcional. Então, Aguinaldo, com sua influência, Daniela, com sua influência, conseguiu ali abocanhar por Brasília. E tchau. Não tem o que chorar. Agora é procurar outro partido. É verdade. Eu acho que até é melhor para ele. Vai ser até melhor para ele. Provavelmente. Porque ele fica mais solto e com menos responsabilidade. Mas, enfim,
a política estadual, depois a gente parte para essas questões. Leandro, semana passada, vamos entrar numa questão polêmica agora. Semana passada, foi postado no meu grupo, no meu grupo, que eu digo no grupo da gente, né? A gente fala que o grupo é todo mundo. E no Divaninha, uns áudios sobre a questão da Câmara, sobre uma votação com o Josinaldo, e as pessoas começaram a me pedir para me convidar para falar sobre esses áudios. Eu acho que é isso, você ainda não veio a público falar, né? E aí eu lhe pediria para você explicar para a gente, falar para quem está em casa, para quem está ouvindo, e até para seus eleitores ou para as pessoas, né, como realmente aconteceu, o que foi que aconteceu ali. É um grupo da Câmara, né, um grupo fechado, onde só tem vereadores, tem pessoas que não são e vazaram esses áudios, e assim, são áudios institucionais, onde você, presidente, e o vereador faz uma conversa e de repente esses áudios vazam. Isso assim, eu até costumo, digamos, amortizar essas questões no grupo, para que elas não virem um incêndio, vamos dizer assim. E até porque se trata de você, uma autoridade, e também menciona no áudio o prefeito Ribeiro, né, que o outro vereador fala. Então, assim, como é que você consegue, sei lá, como você conseguiu encarar essa situação? Primeiramente, é importante separar, porque está misturado duas histórias polêmicas aí, como se tivesse sido no mesmo dia, e não foi. Não, né? Não, não foi. Inclusive, o dos áudios foi na véspera de Natal, do ano passado. Nossa, então Faz faz muito, tempo, não foi? muito Ah, tempo. tá. Faz muito tempo. Na verdade, são três histórias distintas aí. A história dos áudios foi na noite de Natal. Um vídeo que teve de uma discussão entre o vereador Ramalho, LN e Josinaldo foi há mais ou menos um mês atrás, se não me engano foi em janeiro, e o vídeo do vereador Ramalho com os funcionários foi realmente semana passada, se não me engano, semana passada. Então são três histórias diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, comigo sem problema, eu encaro com toda a naturalidade do mundo, porque não tenho nada a esconder. Sobre os áudios, é um grupo realmente fechado, só tem os 9 vereadores, sem ninguém de fora, externo, né? E é um grupo onde eu facilito a vida, como nunca houve na Câmara. Todo projeto, requerimento que é apresentado na Secretaria da Câmara, eu sigo a tramitação normal. Chegando 48 horas antes, eu coloco em votação. Não chegando 48 horas antes, eu não coloco em votação. E quando chega, eu já envio para todos, por esse grupo, para eles terem conhecimento dos projetos a serem votados, analisados, para ir para a reunião. Porque antigamente eu recebia a matéria, o presidente lendo lá. Então a gente não tinha acesso, a não ser que eu pedisse vista para poder olhar o processo. E aí nessa noite, tem vereador que... Só me atrapalhando aqui, você faz uma gestão como ela tem que ser totalmente transparente e dando aos vereadores total liberdade, né, de saber o que vão ter pela frente, né? Mais ou menos assim, não é isso? Exatamente. Eu estou fazendo o que eu queria que fizessem comigo quando eu não era presidente. Seguir o regimento. Bom, né? Muito bom. E aí o que é que acontece? Logicamente, ninguém vai ser unânime. Ou seja, nenhuma ação, todos vão aceitar. O vereador Josinaldo, ele é autêntico. Eu tiro o chapéu para ele, porque quando ele não gosta ou não aceita, ele vai lá e diz. Eu só achei ruim porque ele foi em um grupo que poderia vir diretamente a mim e dizer, Leandro, eu não queria, votei. Mas que você, quando. Foi o que eu disse no áudio. Quando você não gosta, não vota, ou não concorda, você vota contra. Então não adianta você chegar na reunião e dizer que é a favor e depois não quer assinar a ata. Aí o que é que acontece? Né? Então fica difícil. Você assinou, tá? E quando o prefeito Ribeiro me ligou, Leandro, deu tudo certo, que era a última reunião, foi a última sessão do ano, deu tudo certo. Aí eu disse, a reunião foi muito rápida, todos concordaram, só que agora o Josinaldo não está querendo assinar, porque não concordou como foi a tramitação na reunião, que foi muito rápido. Mas
não concordou depois de uma semana. Assim, aí eu respeito. Aí a gente entrou em discussão e Ribeiro foi e me disse, oxe, ele está querendo, ele não está concordando com o governo, então vai romper. Rompa, eu não lembro direitinho como foi as posições das frases. Entendi. Aí eu disse, olha, aí foi o que eu disse. Ele fez, se não romper, se for para romper, então tem que tirar o pessoal que seus aliados. E assim foi feito, e assim foi dito, sem esconder nenhuma. Mas não foi ameaça. Tipo, se você ficar como oposição, porque se você for oposição, quem é o governo que vai deixar seus aliados no governo? Não, Né? isso acontece na política naturalmente, Isso, e aí colocaram os áudios, mas sem o contexto geral. Então foi de pura má fé. E aí foi o que eu disse. E é como eu disse no áudio. Quando eu falo uma coisa, eu digo, redigo e assino. E, logicamente, a gente teve aquele entrave, mas no outro dia, Josinaldo ligou para mim e disse, Leandro, rapaz, desculpa, eu me expressei mal. Eu disse, não, tranquilo, Josinaldo, eu acho que a gente discute, e não foi nem a primeira, nem vai ser a última vez que a gente da base discute, não, que já houveram outras situações, isso é besteira. Eu acho que claro, eu me preocupar com ele. Por isso que eu nem me preocupo. 1000 vezes. Olha, eu já tive até, eu não vou descrever discussão, mas debate com o Nildo do Estado, Nildo com Josinaldo, e assim vice-versa, porque são pontos de vista. No momento que você não houver esses debates, esses embates, não vai ter democracia. Então vai ser tudo muito submisso. Eu gosto disso, eu não vou mentir que eu gosto de uma polêmicazinha, um debatezinho, porque debate existe quando realmente você tem uma matéria que você está ali levantando seu ponto de vista. Se não tem debate, claro, é porque você nem isso tem. Então, eu fiquei feliz. Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo. Aí vem a outra história, que foi o outro vídeo da briga de Josinaldo com Ramalho e Eliene. Aquele vídeo, eu já tinha suspendido a reunião, a reunião estava suspensa, porque estava tendo a discussão, porque o vereador Ramalho e Eliene estavam interrompendo a sessão. E eu, pode estar até gravado, eu disse, olha, se continuar eu vou suspender a reunião. Porque está sendo rotineiro essa situação, Carlos. Quem assiste a reunião vê sempre os mesmos personagens, né? Sempre os mesmos personagens. E as discussões sem produtividade nenhuma. E aí quando começou a discussão que já travou a reunião, eu suspendi. Porque ali não é a casa de mãe Joana. Pelo menos eu tenho que ter respeito a quem está assistindo ali a reunião, que é o povo. Suspendi, e ali a reunião só vai ter algo produtivo. Não vai ter discussão besta. E aí quem estava presente gravou. Então quem tem... aí é onde está. Você não tem como manter esse sigilo, né, com os participantes. Não. E aí teve a discussão. Teve quem estava presente, era Nego do Abreu, estava lá e estava exaltado. Eu só errei em uma situação que realmente não liguei para a polícia para mandar retirar. Não porque ele é um delinquente, não. Para manter a ordem mesmo, até porque eu não consegui ali a ligação. Mas na próxima já está todo mundo atento. Eu estou, inclusive, providenciando até a questão de segurança particular para manter a ordem, já que o pessoal não está conseguindo se comportar como se deve. Essa foi uma discussão. A outra discussão, que foi exatamente com o Ramalho, com o Rodolfo, com Rosane estava presente, com o Nino, com o Tauan, já foi outra, que foi exatamente a grande polêmica, que aí eu vou entrar em detalhes já, que a reunião foi rápida de novo. A reunião, veja só, Cássio, você não tem expediente, que não chegou nenhuma carta. Você não tem pauta do dia. E eu abri a sessão, eu ainda abri a sessão, perguntei se alguns vereadores iam se inscrever para poder falar. Nenhum que estava presente se inscreveu. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lá Não, vou encerrar a sessão. Né? E assim foi feito. O vereador Ramalho, ele ligou para mim, Leandro, vai ter reunião. Eu disse, Ramalho, não tem pauta não. A única coisa que tinha, o prefeito retirou, que era uma reorganização na Secretaria de Saúde, que disse que não vai colocar em pauta agora, então não vai ter. Ele fez, então nem vou. Eu disse, tranquilo, eu justifico sua falta. Aí ele foi. Aí, do nada, os meninos já tinham ido, eu fui o último a sair, como sempre, da Câmara.
disse que estava saindo por último e mandei o pessoal fechar a câmera. Quando eu saí, ele chegou com a Eliane, eu pensei que ele ia embora também, só que ficou. E eu fui para a live, né? Inclusive atrasado, porque a reunião, todo mundo vê que a live começou às 7h30, se não me engano, 7h40. E aí depois eu fiquei sabendo os vídeos, e aí o Tauan me ligou, o Tauan era mais branco do que papel. Rapaz, nervoso, todo mundo muito nervoso, os funcionários da Câmara nervosos. Ele disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo. O vereador Ramalho, depois de, acho que no outro dia, mandou vídeo para mim, e mais com uma piadinha. Se é você que gosta de moralizar, tá? Enfim, eu não lembro aqui só olhando. E aí eu mandei o vídeo para os envolvidos, para saber o que foi que aconteceu, que história foi aquela. E aí me contaram. Se alguém vazou, aí não sei. Alguém vazou, com certeza, saiu do grupo. Agora, será se foi só... Mandou para um, manda para mil. Não, e será se só foi para mim mesmo? Tá entendendo? Aí vem a política, a politicagem, vem a politicagem. Porque eu escutei agora do vereador Ramalho, em uma entrevista que ele fez no Se Liga PD, me chamou de bajulador, me chamou de vaidoso, que eu era muito vaidoso, e um monte de adjetivo lá. E eu chamo ele, como eu chamei na sessão, de mentiroso. É mentiroso, ele é covarde, porque o que ele diz em rádio não diz na Câmara é para consignar. E eu digo porque provo, Carlos. Me diga qual o interesse de eu fazer uma sessão sem pauta nenhuma para botar falta nos vereadores. Nenhuma. Então, é pura besteirada. Besteirada. Vou falar agora na linguagem popular. Eu podia estar aqui medindo palavras. Não vou medir palavras. Eu vou dizer o seguinte. Vereador que não tem produtividade, ele vai querer criar mídia. Só que criar mídia em cima do meu nome, não vai ter, sabe? Não vai ter. Foi o que eu disse a ele. Você quer ter mídia, você traga benefício, você traga matéria, discutir. O cara nos traz um projeto de lei. Ele trouxe um projeto de lei só, que foi a criação do Dia do Tomateiro, que coincidentemente ele botou lá, e infelizmente a gente passou despercebido, que era, ó a vaidade do rapaz, que é no dia do aniversário dele, o Dia do Tomateiro é o dia do aniversário dele, e no dia do tomateiro que teve a reunião, ele sequer deu os parabéns aos tomateiros, que ele não lembrou. Aí foi o único projeto de lei que o cara apresentou na Câmara. Aí você vê, se você pegar o histórico das sessões, você vai ver só quem briga é ele. E só BBB, bababá. Não sai do canto. Aí trouxe uns postos através de Manuel Ludger, perfeito, porque o cara não faz uma mídia em cima disso, que está indo em busca, tal. Aí começa agora a mídia, se você observar, ai meu Deus, eu estou sendo ameaçado, que pularam o muro da minha casa, meu carro, que massa, faça um BO. Aí foi como o entrevistador perguntou, você fez BO? Não fiz. Será que é verdade mesmo que teve isso aí? Não é mídia, mais uma mídia? Porque no outro dia estava sendo ameaçado. Por quem? Aí o blog, o Se Liga PB, que até eticamente veio perguntar a minha versão dos fatos, e eu disse, só não colocaram lá que realmente eu achava que ele poderia estar sendo perseguido, mas pelo povo. Porque quando você não trabalha realmente, o povo persegue mesmo, o povo tira você depois de 4 anos. Então é o que eu digo, cara, ninguém vai querer fazer mídia usando meu nome, usando minha imagem. Se ele acha que trabalhar com parceria com o executivo, trazendo, no meu caso, não foi... não foi nem parceria com o executivo, trazendo exame de mama de graça, como eu trouxe, doando o meu salário. Ali que eu tenho nota fiscal. Se quiser, eu apresento até a nota fiscal no meu nome, eu pagando, no meu bolso. Exame de mama para as mulheres, exame de vista, consulta médica, caixa d'água, eu comprando e dando e conseguindo. Eu comprei uma de 10 mil litros ali no Chorrozão, consegui outra com Rafaela Camaraense, que inclusive consegui trocar. Eu até perguntei a ela se eu podia. Troquei por um poço artesiano, um sistema de poço, porque eles andaram furando poço, mas não dão a bomba nem nada. E eu troquei por a bomba para poder instalar o poço.
Isso é mídia. Agora, ninguém vai me ver que eu podia muito bem na caixa d'água lá, pintar meu nome lá, doação de Leandro de Souza. Não fiz isso. Aí eu fiz diferente. Eu fiz a doação da caixa d'água e fiz uma parceria com o prefeito para ele ficar abastecendo a água lá. E eu acho que isso é a mídia produtiva que o povo quer ver. Eu consegui, pelo Hospital Laureano, remédios e fiz doação à prefeitura municipal. Eu não fico fazendo requerimento e inventando assunto para poder ter. Eu acompanho bem seu trabalho, até porque, como eu falei, né? Você sempre me manda na lista de transmissão e a gente. E aí você sempre fez uma prestação de contas, né? Disso aí. Então, assim, o seu mandato é bem produtivo, vamos dizer assim. E agora, Carlos, pronto, agora ele não fala, por exemplo, eu estou dando uma paginação nova na Câmara, que eu estou trocando todo o piso interno da Câmara, pelo menos o do plenário. Quando eu trocar, e mesmo assim eu fiz a sessão. Eu não fiz na penúltima, que deu a conforto, aqui não teve a mídia, porque não tinha como ligar, a gente teve que desinstalar todo o sistema de câmera, né, de internet, para poder botar o piso. Entendi. Tá entendendo? Aí foi o que eu disse, até eu disse, é porque eu acostumei errado. Eu fui o único presidente daquela casa e estou fazendo transmissão ao vivo. Ou seja, quem não quiser ir para a Câmara, vai assistir em casa. E na única sessão que não teve a transmissão, o cara criou uma celeuma gigantesca. Então, realmente é porque eu estou trabalhando certo. Eu acredito. Né? Eu estou acostumando errado. Estou acostumando errado para os que querem o mal, né? Os que querem o bem estão gostando. Inclusive, até eu vou deixar a novidade. Vou deixar até a novidade que em breve está vindo. Daqui a pouco vão, como já falaram mal, que eu, como presidente da casa, não consegui nem o esgoto ali daquela rua da Câmara. Mas eu já consegui, inclusive com o Ribeiro, os canos, que eu até fiquei brincando com ele. Olha, se você não tem os canos, me diga que eu compro. Ele disse, não, já consegui, agora é só vir a parte operacional para a gente cavar e fazer tanto o esgoto de lá, como teve 2 ruas que já foi feito lá no Chorrozão, que até em junho, quando estava calçando, ligou para mim, Leandro, rapaz, tem que ter essas 2, e aí já foi até efetivado, que até eu brinquei também com o Ribeiro. Me diga qual é o preço dos canos, Ribeiro, que Ribeiro é grosso que nem papel de enrolar prego. Aí eu disse... Ele é grosso em todos os sentidos, né? Literalmente. Aí eu disse, diga o preço que eu pago os cantos, porque não é possível, não. Ele disse, aí ele me mandou logo para aquele pedra, fez brincando, aí ele fez, não, eu vou mandar fazer agora. E foi feito. É isso. Tá entendendo? Pegando sua deixa com o Ribeiro aqui, para pegar o raciocínio, eu tenho acompanhado o trabalho de Ribeiro, né, como gestor, como administrador, como trabalhador, que eu falei que é, e eu tenho visto ele desmanchar, digamos, aqui, o colégio aqui, o Clementino aqui pertinho, ele e os outros que ele já fez, ele desmanchar e fazer novamente. Então, assim, ele realmente está fazendo um trabalho para ficar. E eu nunca vi isso quase em lugar nenhum. A exemplo, você deixar de comprar um armário desse aqui, certo? E fazer de cimento, como ele está fazendo. Isso é inédito, não é, digamos aqui, puxando o saco de ninguém, que não é meu feitio, mas é falando a realidade. Então, assim, eu tenho visto que Ribeiro tem feito um trabalho diferente do que foi implantado aqui. Vou falar daqui, né? Que é realmente pegar uma obra, arrancar tudo e fazer novamente. Então, assim, é realmente um trabalho de edificação que eu só vi isso aqui de prefeito, acho que com o Zé Preá, para falar a verdade. Porque é obra, eu digo o seguinte, não é obra descartável, ele está fazendo uma obra para ficar. E para você ter ideia, a oposição hoje, quando consegue achar ou tenta achar algo para criticar a gestão, ela vai se apegar às coisas mínimas, ou inventar. Porque no início do mandato de Ribeiro, ano passado, rapaz, eu vi vereador aí de oposição visitando todo tipo de órgão. Perfeito, tem que visitar mesmo. Mas cadê que não visitou mais? Não tem visita. Eu disse, olha, todo mundo se lembra, a quantidade de moído que tinha atrás de remédio, de exame, de cirurgia. Ainda tem, lógico, vai ter.
mas nem se compara. Nem se compara. O vereador oposição, eu acho que tem que agradecer, porque não tem mais. Aqueles são novatos, não sabem. Não tem mais a quantidade de pedidos de remédio que tinha antes. O quanto cada vereador gastava, até hoje gasta, isso aí todo mundo sabe. Mas não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Hoje, se você chegar lá e realmente estiver doente, tem o carro, tem o tratamento, tem a cirurgia. E quando não tem lá, Ribeiro já vi pagando dinheiro do bolso dele. E não é bajulando, não, é verdade. Tem o efeito Costa, se você perguntar. Leandro, a gestão, se você fosse... Não, tem alguns fatos que eu fazia minha cara, mas é questão de gestão. Não é 100% seu, né? Senão eu era o prefeito. Falando do bolso dele, eu vou levantar uma questão importante aqui também. E, assim, eu acho até que Ribeiro é maluco, é meio doido, assim, não sei se ele deveria, que para ele tanto faz fazer. Eu presido duas associações, uma aqui, né, uma a nível de estado, outra lá, aqui a nível Cubati. E essa associação ela estava inativa e a gente precisava da entrada no projeto Cooperar, né, para conseguir esse projeto de águas e tal. E Ribeiro se comprometeu, claro, para as associações antigas ele contribuir para botar em dia. E aí já faltando algum dia, ele estava cavando, o pessoal cavando o canal, né, eu fiz um ofício em nome da associação, mandei para a prefeitura para essa ajuda. E eu fui procurar ele, eu achava que ele ia me mandar de volta para a prefeitura, para pegar essa ajuda. E, incrivelmente, surpreendentemente, ele disse, pega ali esse dinheiro e dê a Carla ali. Eu fiquei, porra, esse bicho é doido, é maluco, você... Entendeu? Então, assim, ele faz isso ele não liga, é um cara barriga cheia, se você chegar lá no restaurante, come, independente de prefeitura. E uma coisa que assim, eu disse a ele que votaria nele em qualquer situação, independente do que fosse, porque Ribeiro foi um cara que me ajudou naquela campanha de 2008, né, quando a gente perdeu aqui, todo mundo ficou devastado. E Ribeiro foi um cara que me ajudou muito e eu tenho essa gratidão, e ele sabe, por ele, entendeu? Por conta da pessoa dele. Mas uma coisa que me admira em Ribeiro é ter o empreendimento que ele tem lá, e 4, 5 horas, 7, 8 horas, já 5 horas da manhã, ele já está aqui, independente do restaurante, e ele não abre mão disso, né? É uma coisa interessante. E até para a condição física dele, isso é muito interessante, né? Muito Mas interessante. isso aí, Carlos, é de pessoas que não vivem da política. Você não vive da política, ele não vive da política. Então você pode ter certeza que o final é muito maior. Ou seja, ninguém vai ficar procurando e todo mundo sabe que às vezes o Brasil aí você vê os caras tudo sendo presos por corrupção, por superfaturamento. Então você que não vive da política, você não tem aquela ambição, você não tem a vontade de roubar, você não tem a vontade de fazer nada. Você quer fazer o bem àquela cidade, você quer trazer o benefício. Eu estou como vereador, mas trabalho no HU. Eu sou um funcionário federal aqui do HU. Eu não vivo da política. Talvez, se você botar na ponta da caneta, me traz muito mais prejuízo financeiro falando, né, Claro. do que não. Tá entendendo? Então, assim, Carlos, toda gestão que pensa realmente no povo, ela vai ser exitosa. Você vê, você começa a ter êxito desde o seu apoio de deputado a governador a um vereador. Então, se você não tiver esse olhar coletivo de grupo, você vai morrer ali. Você só vai ter um mandato. Tá entendendo? Por quê? Porque a vaidade e a ambição vai tomar conta e você vai se achar que é o todo-poderoso e que tem que ser o melhor. Como você vê aí na oposição, todo mundo se acha o melhor e quer ser o candidato a prefeito. Por que não se junta agora? Nessa agora de... Tá entendendo? É uma deficiência que eu comentei até no grupo de Vaninha há um mês atrás, não sei se faz um mês, né, que eu conheço tanto como você e como Vaninha, a gente já saiu de ambos os lados e a gente conhece as figuras. Então, assim, jamais, eu costumo dizer isso, eu acho que outras pessoas devem dizer.
oposição, oposição é tudo de um tamanho só. Não existe oposição maior do que outra, não existe estrela na oposição. Oposição ela só funciona quando ela é unida, quando você tem grupo. Se você tiver grupo, você consegue ter êxito na eleição. A exemplo de Dudu, em 2008, 2012, que conseguiu juntar um grupo grande e venceu as eleições com uma diferença enorme das outras eleições passadas. Isso né, inclusive, 2012, eu acho que foi contra seu pai, se eu não me engano, né? Então, Exatamente. assim, é um exemplo muito forte disso. Então, agora, eu acho que para uma oposição dar certo, talvez num projeto 2024, era sair todo partido, todo mundo unido, né? Isso a gente não só vê em Cubati, a gente está vendo, inclusive, a nível de Estado, né? A oposição esfacelada, totalmente dividida. Eu não sei qual vai ser o resultado depois disso aí. Mas, por exemplo, você tinha que, por exemplo, votar num estadual todo mundo, para você tentar fazer aquele estadual majoritário, né, ou segundo lugar, não sei, para dali você tirar, digamos, uma avaliação do que pode vir futuramente. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte: todo mundo querendo ser candidato, sem base, sem grupo, sem juntar as pessoas. Um trabalho simples também, só para complementar aqui, Leandro, que eu vejo que Ribeiro faz, que ninguém nunca fez, esse trabalho que é o que ele gosta de fazer, que é de dar comida ao povo, né? De trazer macaxeira, inhame e tal, que é um trabalho que ninguém nunca pensou em fazer, né? Então, assim, eu acho que ele está no caminho certo, e eu falando em outro grupo ali, não sei se eu acho que você está lá também, naquele Política 24 Horas, e Geraldo, que é um cara muito polêmico. Pedro Lima não chamou de polêmico, é porque ele não conhece Geraldo. Então, Geraldo fala: você acha isso certo? Claro, pô, o pessoal está precisando disso, o pessoal precisa disso. Eu tenho um amigo que é vereador também, lá em Pocinhos, inclusive aliado é um cara jovem e vereador, acho que no segundo mandato, o pai dele também foi vereador. Mando um abraço para ele, que é Henrique Albuquerque. Henrique disse, falando dessa questão de produtividade. Henrique disse: Carlos, eu não tenho falando com ele, eu acho que sábado aqui. Carlos, não tem uma sessão que eu não leve pelo menos um projeto ou um requerimento. Mas eu não deixo de ser o assistente social. Né? Porque, infelizmente, as pessoas aqui, além de você produzir também na Câmara, mas você também tem que fazer o benefício. Tem que ter um benefício para o povo, você tem que trazer alguma coisa. É o que você está fazendo, você produz lá, mas você também faz, né, no povo. Então, eu acho que isso é importante, essa via dupla, né, para poder você ter uma produtividade boa. É o que eu costumo dizer: um político forte é o sinônimo do seu adversário ser fraco. Quando, independe se é oposição ou situação, mas, por exemplo, a oposição é forte quando a situação é fraca, e vice-versa. É verdade. E Né? vice-versa. Então, é verdade. Hoje o Ribeiro pode fazer o melhor trabalho do mundo, mas se a oposição tivesse realmente um embate de quê? De trabalho, quem está fazendo melhor, você vê e tal, com certeza o Ribeiro ficaria fraco. Ou o Ribeiro, qualquer que fosse o gestor. Por quê? Porque o povo ia dizer: aquele grupo ali está com um pensamento único, está fazendo um trabalho excelente. E quando tiver na prefeitura, você está entendendo? Então, não é o simples fato de você escolher um deputado só. Isso aí é o mínimo. É o fato de ter um pensamento só. Eu tenho convite de muita gente aqui para deputado, para votar em deputado, e a conversa que eu digo é a mesma. Eu sou aliado do prefeito Ribeiro, e não adianta eu encabeçar uma campanha para dar, digamos, 100 votos, sem justamente ter um trabalho prestado. Não adianta. Não, mas hoje eu tive uma ligação um amigo meu, Fábio Carneiro, e o deputado Eduardo Carneiro, até me ligaram perguntando se eu não queria ser candidato a deputado estadual pelo partido deles, ou se eu não quisesse conseguir a minha liberação do Cidadania para gerir o partido deles. Eu até fiquei brincando com ele, eu disse: tá,
Eu vou servir de tampão agora para os outros. Eu disse, Fábio, eu briguei tanto para ter essa estabilidade política local. Eu vou agora desmanchar? De jeito nenhum. Meu candidato é Ribeiro. Ele fez Ribeiro é candidato, eu falei, não, não é. Se ele for, eu não sei não. Se ele é, eu não sei não. Eu sei que meu candidato é ele, para estadual, federal, senador e governador. Aí você me pergunta, rapaz, isso não é ser submisso, não? É não. Isso é reflexo de grupo, pensamento um só. Para você escolher política local, né? Exato, para você escolher um deputado, qualquer um pode escolher e dizer, é muito fácil, eu vou acender uma vela para dois senhores, vou escolher, olha, Ribeiro, eu vou votar no teu deputado estadual, mas vou escolher um federal ali. Não, ou você é, ou você não é. Por quê? Se eu estou pensando como grupo, os meus candidatos vão ser do grupo. Então, eu não estou pensando como grupo. É a mesma coisa hoje em uma oposição. Olha, democraticamente, fulaninho ali está com um deputado, eu estou com outro, mas lá na frente a gente se entende. Eu já escutei essa missa faz tempo. Na passada, o candidato majoritário, o deputado majoritário da oposição foi o nosso, foi Rafael Camaraense. Foi Rafael Camaraense, majoritário. Eu acho que domingo eu estava fazendo essas contas aqui. E eu não tinha observado. E você teve 400 e alguma coisa com o Rafael aqui, né? Você foi o majoritário com o Rafael. Se eu não me engano, foi 424 votos. E eu fazia uma estimativa bem menor porque eu tive um chute na canela do federal, que não teve apoio zero aí. Então, eu fiquei crucificado com a candidatura a governador de Lucélio, assim, totalmente rejeitado. Um federal que nem sequer deu bom dia pra gente. Então eu abracei Rafael ali e disse, aqui é com a cara e a coragem e amizade, porque eu tenho muita amizade com ela e principalmente com o pai dela e com o tio dela, né, Marcos Inácio. Então vamos embora. Marcos é um dos advogados mais fortes dentro dessa Paraíba aí, do Nordeste, né? Do Brasil. Ele tem mais de 2 mil escritórios no Brasil todo, tem mais de 2 mil escritórios. E a gente se fala aqui constantemente, João Pessoa. Não só ele, como tem outros. Eu tenho muita amiga aqui que é secretário de Estado, que a gente fala, brinca, eu resolvo muito problema dele, deputados aqui, que minha relação empresarial da família aqui em João Pessoa é totalmente a parte de Cubati. Mas claro, chegando em Cubati, Carlos, aí você vê, hoje vai seguindo a mesma história da passada. Na eleição passada do governador, eu cheguei para Naldo e fiz a proposta. Rapaz, vamos juntar. Eu voto no teu federal, tu vota no meu estadual, e a gente junta esse grupo da oposição. O cara não tinha estadual, eu não tinha federal. Qual era? Se tem um pensamento só, ia estar um grupo só, ou não é? Se não tinha, e foi aí que eu vi que a oposição estava falida. Aí veio o Ivan Ângelo, depois aí o Janúncio veio, começou a agregar, eu disse, eita, parece que o negócio agora vai andar. E aí teve aqueles atropelos todos. Tá entendendo? Aí... Essa votação sua aí que eu estava fazendo as contas foi uma reflexão que eu tinha feito. Assim, que eu fiz aleatoriamente. Em 2018 eu não estava alinhado, digamos, eu estava totalmente fora desde 2016, né? De situação, oposição, eu fiquei neutro. Neutro entre aspas. Em 2018, início de 2018, o deputado da época, Bruno, era deputado e estava indo para a federal, Bruno Cunha Lima. E Bruno me chama lá e diz, Carlos, eu sou candidato a federal. Eu digo, mas e Pedro? Ele disse, não. Aí é uma questão de Cássio, mas essa minha, ele não me disse, eu deduzi na mesma hora quando ele me disse, essa minha candidatura a deputado federal é um teste. É um teste para um projeto maior. E aí eu deduzi que seria, mas eu achei que ele seria candidato, né, digamos, como ele não estava alinhado com o Cássio, com o Pedro, seria contra Romero. Eu não sabia, jamais me passava pela cabeça que ele seria o candidato de Romero. E aí eu disse, mas Bruno, para se votar, para se pedir voto lá, é complicado por essa questão local e disse, não, eu não quero fazer essa estrutura. Faça o seguinte, aos seus amigos, as pessoas que você conhece, peça para votar em mim.
e vota em mim. E eu fiz isso. E, coincidentemente, domingo, eu vim me dar conta que eu dei mais voto a Bruno em Cubati do que Pedro Cunha Lima teve com um diretório do PSDB em Cubati. Eu sozinho, sem dar nada a ninguém. Você pode procurar a votação de 33 votos de Bruno aqui, sem ninguém pedir nada, sem só dizendo, ó, se tu puder dar uma força, é um amigo e tal, um cara que... E aí é muito simples eu justificar essa situação com o Bruno. Em julho de 2018, minha mãe teve um AVC hemorrágico e faleceu. 3 horas da manhã, quando minha irmã ligou para dizer que ela estava indo para o hospital, que eu depois vou complementar essa questão do hospital, e minha mãe estava ali, não tinha médico, e talvez se ela tivesse sido socorrida a tempo, talvez tivesse dado para sobreviver. E aí eu entrei em desespero e liguei para um monte de gente, ninguém me atendeu, e o cara que me atendeu 3 horas da manhã foi Bruno Pelima. Entendesse? E aí eu disse, Bruno, eu estou desesperado, minha mãe teve um AVC, está indo para o trauma, eu não sei o que fazer, não tenho. Eu disse, não se preocupe não, eu vou tentar ver o que eu posso fazer por ela. E aí, como gratidão, eu fiz isso por ele aqui, né, por conta de uma situação extrema. Ninguém me atendeu. Ninguém. Nem antes, nem depois. Nem durante, nem depois. Então, assim, por conta disso, eu fiquei grato a ele e disse a ele que faria por ele isso aí, né, de pedir aos amigos isso. E, coincidentemente, eu dei mais voto a ele do que Pedro teve em Cubati, tendo apoio maiores em Cubati. Não é uma coisa interessante. E falando como até Marquinho aí disse, botou nos comentários, e olha que votaram em Pedro e não foi nem pela liderança que estava apoiando Pedro na época. Você está entendendo? Sim. Então, ainda tem esses pormenores. Você está entendendo, Carlos? Assim, a política tem que ser, é uma análise muito complexa. Você olhar os 400 e poucos votos de Rafaela. Foi de Leandro? Não foi de Leandro. Foi a Velhinha, teve Silvana, que estava apanhando. Um grupo, inclusive gente de fora, que já era o voto dela também. Sim, que vem, então, para votar, exatamente. Você está entendendo? Mas é o principal. Quem teve a ousadia de trazer uma pessoa que ninguém sabia quem era, de onde vinha, uma pessoa nova, que Rafaela na época ainda era um pouco travada, então é difícil. Eu, como vereador do primeiro mandato, de oposição, tenho acabado de brigar com o prefeito com a gestão excelente, o pessoal com a popularidade lá em cima. Então, assim, é muita coragem. E eu só via sapatada. Ousadia. Exato, e você vai trazendo. Aí você vê hoje, a gente no segundo mandato, em parceria com o prefeito, trazendo trabalho para Cubati. Agora, daqui a pouco, a gente vai conseguir aí inaugurar uma Casa da Cidadania, se Deus quiser, porque foi um trabalho de articulação, está sendo meu ali pesado. Sozinho? Não. A Dudu teve uma época que solicitou, então já tem uma intenção. Eu estou aproveitando a amizade que eu tenho com o Tibério Limeira, né, ali dentro da secretaria, tem inclusive a sogra da minha irmã trabalha com ele, a esposa de um rapaz que trabalha comigo no HU trabalha com ele. Então, tem um amigo pessoal, que além de tiver esse amigo pessoal, o amigo pessoal meu trabalha advogado dele, então tudo isso conspira a nosso favor. Então, a chance da Casa da Cidadania abrir é agora, inclusive com um governador que é favorável a essa ideia. Porque se você observar, se eu não me engano, foi 33 casas da cidadania tem agora. Antigamente era só 5 na Paraíba toda. Tá entendendo, Carlos? Então a gente tem que aproveitar essa onda. Não adianta eu chegar numa Câmara de Vereadores e ficar conversando, quer dizer o nome aqui, besteira, querer ganhar a mídia em cima de outra pessoa, porque é uma política burra. Eu mesmo disse a ele, eu fiz essa política burra. Teve uma época que o vereador polêmico aí, o Brigão, ele estava...
tivemos um travamentozinho aqui, Leandro, na sua internet, eu não sei se... Não sei se as pessoas que estão me assistindo aí, se foi só na minha, ou se foi na de Leandro, que travou aqui. Para restabelecer aqui. Eu acho que Leandro teve um probleminha com a internet, com a conexão. Vou pedir a ele novamente que retorne aí, né, para concluir a fala dele aí. Retorne a chamada para a gente poder concluir. Eu acho que a conexão dele caiu. Travou só a de Leandro ou travou só a nossa aqui? Travou tudo? Vocês estão conseguindo me ver aí normalmente e tal? Pronto, então o Leandro já está pedindo aqui novamente para participar. Eu acho que foi a dele aí que internet tem dessas coisas. Voltou? Pronto, agora restabelecido aí, Leandro. Pode concluir aí. Pronto, Sua aí fala. só concluindo, pegando o gancho. Então não adianta eu ficar conversando lorota numa Câmara Municipal, sem produtividade nenhuma, porque não vai trazer nada, aí passar para o povo. Tá escutando? Estou escutando, pode falar. Tá tudo bem, tá tranquilo. Trazer para o povo só briga. Então, o reflexo de uma briga dessa, de umas discussões dessa, Carlos, o que fica feio é a Câmara, que a gente está tentando construir uma imagem boa, aí o cara conversa uma merda, fazer a verdade, uma merda, aí joga para todo tipo de blog, então parece que a Câmara de Cubati não está fazendo nada. Você vê uma revolução, você pega o site da Câmara, se você buscar lá quem faz ou que deixou de apresentar, é só pegar lá, clicar no vereador que você quer e você vai conseguir puxar tudo que ele apresentou no seu mandato. Isso aí fui eu, como presidente, que consegui atualizar esse site. Isso. No caso, você tem lá uma atualização da produtividade dos vereadores para todo mundo. Tudo que o vereador, qualquer que seja o vereador, apresentar, ele vai estar lá atualizado na página da Câmara. Foi aprovado bacana. E está lá. Tem um requerimento, projeto de lei. O que ele apresentar vai estar lá. Então, você não tem o que contestar seu trabalho. Se você apresentou, tem lá. Você está entendendo? Só estou devendo uma atualização que é o que o Poder Executivo está apresentando, que a operadora que está administrando o site está atualizando isso, e eu acho que essa semana a gente consegue colocar 100%. E eu agora estou tentando tornar com tudo da Câmara ser 100% digital. Então, quem não souber escrever vai saber digitar. Então, pagar alguém para digitar e vai lá e faz. Você está entendendo? Muito bom. Aí, o que é que acontece? Eu colho o fruto, você vê. Tem suplente vereador do PP, Isaac, que hoje está agregando nosso projeto. Bom, eu vi as coisas. Por nada. Isso aí a gente está com projetos construindo. Leandro? Não, Leandro está trazendo para o grupo. Isso aí não adianta vir, só sou Leandro? Não, tem que vir para o grupo, construir. Conversei com o Ribeiro, Leandro, perfeito. O que eu não consigo construir essa ponte, você consegue. E da mesma forma tem outros vereadores que vai fazendo isso, outras lideranças políticas. Na minha votação antes, Carlos, diminuiu também outro fato. Muitas pessoas que me apoiaram foram candidatos. Eu nunca vi tanto candidato que foi nessa outra passada. Você está entendendo? Então, eu acho que se eu tiver muito enganado, eu acho que eu vou melhorar. Não sei se eu vou me eleger, mas talvez eu melhore. Melhore um pouco, né?
Não tá com a gota serena, não. Mas é só em 2 anos eu dei uma tropeçada aqui que eu acho que pelo menos está tendo uma aceitação boa e a gente vai melhorando. E o trabalho não vai parar, não tem que parar. A gente tem que trabalhar mais. Na hora que o prefeito, o vice-prefeito, o outro vereador, o que seja a liderança, Leandro, tu consegue o acesso e a gente vai conseguindo as oportunidades e levando. Você vê, eu consegui uma questão pioneira. O curso de capacitação de todos os profissionais de saúde, não só de Cubati, mas de qualquer profissional da região, eu consegui levar para Cubati pela UFPB, pelo HU. Inclusive, eu fui homenageado na Câmara Municipal de Cubati, ou de João Pessoa, por causa desse Legal. projeto. Esse projeto foi autoria minha como funcionário público, não foi como vereador, não. E eu consegui trazer isso para Cubati. Você está entendendo? Então, se você não é um vereador com projetos, então traga da sua área. Eu vi candidatos em palanque, prometendo até as cuecas de casa, que ia fazer isso, ia doar salário, ia conseguir isso. Aí não ganhou, então morreu? Não. Se você realmente queria ver o bem, você tem que andar. Eu vejo, logicamente não são todos, eu vejo aí gente que já esqueceu o que falou na campanha. Entendeu? Saber, aí o povo tem que realmente pensar. É verdade. Eu pegando aquela questão do hospital, da minha mãe e tal, eu venho acompanhando, né, o pessoal sempre pergunta no grupo, tem médico? Tem médico hoje? E eu tenho visto, eu acho que foi até Marcelo, se eu não me engano, que tem postado as escalas de médicos no hospital. E assim, eu quero falar de gestões passadas, não, longe de mim, mas eu vejo que Ribeiro, acho que conseguiu um feito inédito, né, depois de muito tempo, que é o hospital e os PSFs, com médico, principalmente o hospital, com médico 24 horas, com escalas, que é uma coisa quase que impossível para uma cidade, com um hospital desse tamanho, com uma cidade do interior, conseguir médico 24 horas no hospital. Não, e além disso, pegando o gancho, o que ele está conseguindo, que quase nenhum conseguiu, além de médico no hospital, botando o povo para trabalhar. Quem recebe salário trabalhar. E quem não trabalha, ele bota para fora. Tá todo mundo sabendo aí. Né? Sem fugir de polêmica. Corretíssimo. Se você está certo, abre-se comissão de apuração e ali a comissão vai entender o que está certo, o que está errado. E, O Ribeiro e aí, dizer, não enganou, né? Porque no dia da posse, da festa da posse, lá ele botou os filhos lá em cima do palanque e disse: eu nunca. Do palanque, olha, meus filhos aqui, e tá certo. Até Ribeiro é um cara trabalhador. trabalhador. Tem que trabalhar, é verdade. Quando meu pai. O único concurso público que teve na Câmara Municipal foi meu pai que fez, na época, que até hoje tem os funcionários efetivos. Ele também exonerou quem era efetivo, quem teve algum. Eu não vou entrar no mérito, porque eu era muito pequeno, também desconheço. Claro. Mas também foi exonerado por algum motivo. Então, não é por. Eu sou funcionário público e estou ali à mercê de sair também, de ser demitido. E aí você tem que ter peito, você tem que ter coragem. Primeiro, você não deve ter medo da opinião contrária. Se você achar que sua atitude ali, o povo vai descer a lenha, então você vai ficar preso. Porque às vezes, logicamente, você vai ter aquela opinião negativa no início, que o pessoal não vai conseguir entender o seu objetivo no final. Quando vê que realmente era aquilo, o final, né, o produto final, o pessoal, rapaz, tem que ter muita coragem para fazer aquilo ali. E assim, até agora eu estou tirando chapéu. Eu até brinquei na live dele, eu ainda não achei defeito não, mas daqui para lá eu tenho que ter uma arengazinha, porque não tem coisa melhor que namoro novo. Quando você está ali novo, ali o prefeito, no caso o prefeito, ele vai tentar lhe agregar da melhor forma. Depois que você já tem um tempo no grupo, fala assim, não, você quer estar aí, deixa o pessoal que está vindo agora aproveitar a onda, eu vou dar uma atenção maior. Aí eu disse, Ribeiro, já está na hora da gente dar uma brigadinha. A gente dá uma brigadinha para ver se tu já está dizendo que eu sou de casa, já não está legal não. Quando fica de casa, fica horrível. Eu liguei para ele um dia desse, eu disse, mas prefeito, você me abandonou. Ele disse, não, rapaz, não me abandonou não. Você disse, mas não, você nunca mais nem
você nunca, nem lhe vê, eu lhe vejo. Eles falam na prefeitura que você me vê. É. Não, e eu ainda digo, na prefeitura talvez você não veja. Agora, rodando, danado roda, viu? Rodando na rua, Não, roda muito. e justiça seja feita, às vezes, nem sempre eu consigo falar com ele, mas quando eu não consigo, eu consigo falar com a esposa, com a primeira dama, a secretária Nirinha. Então, Eu assim, também falo com ela, ela me atende, sabe? a Não tenho o que reclamar acessibilidade. dessa questão dele. E olha que não sou eu. Ah, Leandro, é porque tu é vereador, vai conseguir. Não, realmente fica mais fácil, teoricamente. Claro, Mas todo claro. mundo diz, se eu não conseguir falar com o Ribeiro, eu vou falar com o Nirinha. E aí, você tem a facilidade, né? Você tem o atalho. E a vantagem de Ribeiro, assim, se você não encontra ele aqui, você encontra lá, a não ser que eu esteja viajando, lá no Ribeirão. Eu pelo menos, nunca tive dificuldade. Eu acho que há um mês e pouco atrás eu estava precisando falar com ele e estava indo para Campina, eu acho que era 11h30. E aí ele estava lá e sentei com ele lá na frente. E assim, nunca tive dificuldade de falar com ele. E, como ele diz, você nunca me ouviu eu dizer não. Mas, assim, ele tem uma atenção e eu agradeço demais essa atenção que ele tem. Leandro, a gente já está passando aqui já está em 1h e 13 minutos, certo? Eu acho que a gente já conseguiu, né? Você já conseguiu esclarecer o que as pessoas queriam ouvir, né? E quando eu me dispus a fazer essa rodada de pessoas locais, eu não quis, digamos assim, excluir ninguém. Se alguns dos vereadores, né, a gente vai convidando, né, claro, dentro de temas, mas se algum dos vereadores mencionados aqui quiser falar, é só me chamar no privado, dizer que quer participar, de repente na próxima segunda-feira sem problema, e eles vão dar a versão dele, claro, né? Tá? A gente não vai fazer essa restrição de jeito nenhum. É perfeito, isso aí é perfeito. Inclusive, já tinha esquecido o principal. Veja Hum, só, quando eu chego no fato da última polêmica, eu chego na Câmara, tem uma carta dos funcionários, os efetivos, viu? O efetivo, que fez uma carta de hum, repúdio. Leandro, a gente se organizou, eu fiz uma carta de repúdio aqui, e contra o que aconteceu aqui na última sessão. Eu disse, não, sem problema. Se você quiser, eu deixo aqui só registrado, eu não vou expor, para não expor ninguém, sem problema nenhum. Não, é para ler, porque hoje foi um, pode ser amanhã, pode ser até você. Eu disse, oxe, perfeito, sem problema nenhum. E lá tinha a carta de repúdio feita por Nino e por Tauan. Um efetivo, um contratado, o tesoureiro da Câmara, e todos os outros funcionários efetivos assinaram a carta em solidariedade. Inclusive, eu fui julgado dizendo que foi induzido os funcionários a fazer a carta, né, de repúdio. Fui também julgado pelo vereador dizendo que foi a meu mando que o vereador, que o rapaz desligou as luzes. Não, eu não mandei ele desligar, eu mandei os funcionários desligar e fechar a câmara, porque o expediente tinha sido encerrado. Agora, realmente, um constrangimento que foi feito, relatado pelos funcionários. Ninguém tem sangue de barata e quer defender seus colegas. E a questão humana, Carlos, a questão humana. Agora, eu acho que não, só cabia a humildade de dizer, olha, eu não julguei que eu fiz errado, mas se vocês acharem que foi errado, me desculpe, mas nem sequer teve a hombridade de chegar na tribuna e pedir desculpa aos funcionários. Nem isso pediu. Eu acho que até um mal entendido, se foi um mal entendido, que eu acredito, inclusive, entre eu e ele interpretou errado, porque é diferente eu dizer, não tem reunião, e eu dizer, não tem pauta de reunião na reunião. Aí o cara dizer, não teve reunião, não teve pauta. Agora, reunião teve, como você teve. E se eu não tiver na reunião, tem um vice-presidente que vai assumir. E se não tiver vice-presidente, qualquer vereador pode abrir a sessão, como eu já fiz, inclusive, na calçada, para sortear uma geladeira. Todo mundo sabe disso. Porque chegaram, na época, eu era adversário, o Rossi não fez a reunião.
e avisou 5 minutos antes, se foi 5 ou foi 10 minutos antes, que não ia ter reunião. Eu disse, rapaz, e sabendo que ia ter sorteio dessa geladeira, que foi uma promessa minha. Ia ter aquela polêmica do mundo todo. E ele não fez a reunião. Mas eu fui lá e abri a sessão na frente da Câmara. Eu, Silvânia, se eu não me engano, Marcinho e Avelino. Eu abri a sessão na calçada da Câmara e ainda sorteei a geladeira. Agora, se o cabo não tem pedigree para fazer isso, tentar fazer isso, aí, meu amigo, o erro está na genética. Eu não tenho culpa nisso. É complicado. Tem alguém aqui dizendo que está sem som. Mas estão me ouvindo aí, normal? Leandro que está... É a voz de Leandro que está sem som? Ou a minha também está sem som? Acho que Pedro Luna. Pedro, se você puder responder aí, para a gente saber aqui. Então aumentar o volume do celular, se pode ser o celular dele, sei. Então, assim, Leandro, eu realmente entendi toda a situação aí, né? E eu vou fazer até diferente para ficar mais democrático. Se ninguém se manifestar, né, dos mencionados aí se manifestar interesse no direito de resposta, eu vou pedir que o povo aí, os ouvintes, nos indique aí o próximo entrevistado da semana que vem, como é só uma rodada, né, digamos, daqui até, eu não sei se a Justiça Eleitoral vai proibir esse tipo de podcast, de lives até próxima campanha, até porque aqui é uma questão local, não é nada estadual. A gente vai continuar, né, fazendo, e aí eu peço que as pessoas indiquem, caso, claro, nenhum dos mencionados queiram fazer o seu direito de resposta, e a gente não vai ter nenhuma objeção. Né? Se as pessoas quiserem indicar alguém, para a gente não ter que direcionar nada para dizer que está favorecendo A ou B. Mas fica aqui registrado, né, que eu faço parte do bloco, tanto quanto você, de apoio ao prefeito Ribeiro, isso todo mundo sabe. Eu dou até a ideia. Na próxima sessão da Câmara, você, Carlos, se você puder até acompanhar, tudo online, mas logicamente presencial, você vê os bastidores também. E é engraçado que os bastidores é bem diferente quando aperta o play da câmera. É bem diferente. Né? É engraçado isso. É assim, eu sou o que eu sou na câmera e fora. Todo mundo me conhece. Então, não adianta. A primeira coisa que eu disse a você é testemunha disso, eu disse, né, nessa live, eu disse, Carlos, pode rasgar o verbo. Quem não deve, não tem o que esconder aqui. Então, assim, só para frisar aqui que a gente faz. Eu sempre, quando eu convido alguém, como liguei para você, ligo para todo mundo, a gente envia uma pautazinha, e você disse, não, sem problema, pode perguntar tudo. Eu até, só para encerrar, que a gente está prolongando muito, eu até vou lembrar um fato inusitado que teve nos grupos no ano passado, até João Deodon, que é locutor da Rádio Naldo, me desafiou, eu nem lembro direito como foi, me desafiou para dizer o que é que eu estou fazendo. Eu disse, marca o dia e a hora que eu vou aí na rádio. Na rádio, para dar igual para você, porque eu estava fazendo as lives, né? E eu fui na rádio, bati a rádio fechada e não abriram a rádio para mim. Então, é por isso que eu digo, eu vou na rádio de quem quer que seja, com quem, por quê? Eu vou dizer a verdade. Agora, só que a verdade dói para muitos. E infelizmente eu ouvi uma frase essa semana, até postei, eu gosto de criar algumas, postar outras. Infelizmente nem toda verdade ela pode ou deve ser dita, porque dependendo da situação, machuca. E nem todo mundo está preparado para ouvir verdades, viu, Leandro? É complicado. Eu sempre tive... Muita gente vai falar. Mas aí você tem que perguntar, você já disse a ele? Porque às vezes, muita gente pode falar de Leandro, mas aí pergunta, vamos perguntar a Leandro na frente? A primeira coisa que o cara diz, eu não vou dizer não, porque eu não quero confusão. Aí, por quê? Já corre. É diferente. Pode todo mundo. Pode todo mundo. Aqui eu já conheço como não adianta. É uma coisa que eu tento me segurar bastante, às vezes, de dizer além do que eu sei. Porque às vezes ninguém quer escutar o que eu sei. Né? Porque no momento em que você vai contar a sua versão, você tem que escutar a versão contrária. Da mesma forma, de forma democrática, você está escutando minha versão
você tem que escutar dos outros também. A minha pode não ser a verdade para todo mundo, e às vezes nem a verdade que você quer ouvir. Então você tem que escutar a verdade que você quer ouvir, para alguns, né? Às vezes quer se iludir. O que é conveniente para um não é para outro, né? Às vezes o cara não quer ouvir a sua versão, né? Uma outra frase que eu postei, você falando em palavras, no que você fala, no que você faz, eu postei uma frase minha um dia desse, que você tem que separar o fato das versões. Exatamente, exatamente. Um fato, ele vai ter várias versões. E você distinguir qual dessa versão é a verdadeira, da real do fato, é muito complicado. Muito complicado. É verdade. E é fácil você se vitimizar para fugir do debate. Olha, eu não quero falar mais não porque já me machucou demais. É muito fácil. Não, eu gosto de bater de frente. Se eu tiver errado, a única coisa que eu posso fazer é pedir desculpa e tentar me retratar. Só isso. Que eu acho que é o simples. Eu não sei por que tanta gente tem essa vaidade ou esse ego inflado demais de pedir desculpa e se retratar. Quando eu estou errado, eu digo, rapaz, desculpa, foi mal. Rapaz, não vou fazer de novo. Mas quando eu estou certo, sai de baixo. Erros, eu costumo dizer que erros não são para ser, como é que diz? Erros são para ser cometidos, mas não são para ser repetidos. É verdade. A nossa vida ela é construída de erros e acertos. E eu costumo dizer que anda 50-50, né? Porque se você não errar, você vai acertar sem os erros? Não, você só consegue consertar erro, você não vai consertar. Você vai deixar de errar aquele erro, você vai fazer diferente. Mas é impossível consertar um erro. Eu, pelo menos, tenho essa concepção. Não sei se as pessoas, né, apagar o erro você não consegue, não. Como o acerto também, você não consegue apagar o acerto. Mas muito mais você é julgado pelo erro do que pelos acertos. É verdade. É isso que eu nesse segundo mandato, Carlos, eu tento fazer. É tentar acertar com os erros que eu cometi. Né? Logicamente que às vezes os meus erros passados foram o acerto de alguns, para alguns. Né? Mas para a grande maioria que está provado aí em números, que não foi. Então eu tenho que acertar com o meu erro. Eu acho que erros eu concluí que erros é uma questão também de quando se fala de arrependimento. Eu tinha uma questão de uma coisa de dizer que eu não me arrependia de nada do que eu fiz. Depois eu comecei a observar e eu me arrependo de muita coisa. Porque muita coisa do que eu fiz eu errei. Então, se eu não me arrepender desses erros, eu não vou conseguir mudar lá na frente. Então, o erro e o arrependimento, ele tem que caminhar junto para você poder melhorar, para poder você mudar e acertar. Não é verdade? É verdade, é verdade. E assim a política ela é muito, como se diz, ela como todo mundo diz, ela não capota, né? Às vezes eu posso estar falando agora elogiando Ribeiro, amanhã tem uma briga danada com ele e dizer que eu não sou mais ele. Mas uma coisa que tem que ficar. O adversário de hoje é o aliado de amanhã. Exato. O problema é que o pessoal hoje, Carlos, está levando a política para o lado pessoal. Né? Eu não tenho hoje como justificativa nenhuma de romper politicamente com o grupo que estou. E nem tenho a intenção. Né? Eu acho que o diferencial está aí. É você ter exatamente a mentalidade agregadora. Eu tenho uma gestão que está exitosa. Você fala, é pela gestão? Não. Se eu estou querendo o bem do município e a gestão está conseguindo fazer com que o município cresça, me diga por que eu vou romper. Se eu romper, é porque eu estou querendo um projeto individual. E projeto individual hoje não vai para canto nenhum. Você me pergunta, meu futuro, eu quero me reeleger vereador. Se lá na frente o grupo, o povo julgar que a história tem que ser diferente, vai ser diferente. Então não adianta ninguém entrar de goela abaixo ou cair de paraquedas. Não vai. Senão, o grupo está fadado ao fracasso. É verdade.
Então a gente já vai para 1 hora e meia, Leandro. Pronto. Eu acho Porque que a você gente disse já 1h13 e conseguiu. eu estava querendo passar do 13, porque o 13, falando de futebol, é passar do 13 mesmo. Só não podia encerrar com 1h13. E a gente falando agora à tarde de 13 de Lula, não vou nem entrar nesse método, senão Alba Rocha e GDA, eles querem me dar uma pizza. E Neto e Valdemar, Então bota aí, Neto e Valdemar. eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, né? Eu já falei que quem foi mencionado quiser participar, a gente também vai convidar. E, claro, na próxima segunda-feira a gente faz com outra pessoa de Cubati, se caso alguém não se manifestar interesse, né, de falar sobre a sua versão. Né? Eu vou pedir para você fazer suas considerações, agradecer pela sua participação conosco, dizer que foi um prazer, conversa proveitosa, inclusive esclarecedora, né? E lhe parabenizar pelo mandato, pelo trabalho, né, que você vem fazendo, que eu acompanho, não é segredo, já disse em várias pessoas que admiro demais seu trabalho e, e torço que dê certo, até porque a gestão também está dando certo, né? E, enfim, quando as coisas caminham dessa forma, alinhado e todo mundo com propósito, as coisas funcionam bem, né? E isso é uma prova que está dando certo. Para encerrar, Carlos, eu só posso agradecer o espaço, né, agradecer a forma que você leva esse podcast totalmente democrático, onde nos dá espaço de mostrar a verdadeira face, né, que seja dos fatos acontecidos, que seja o nosso mandato, o que produziu, e talvez essa 1h30 que a gente está falando é porque realmente você está vendo uma pessoa que tem o que mostrar. Tem Porque às vezes o conteúdo, que é não tem que verdade. mostrar, esse podcast não ia passar de 10 minutos. Então, É e eu verdade. tenho certeza que a gente tem assunto aqui de mais de hora. Se a gente parar, tem mais de uma hora Tá ainda para bom? frente. Então Bom, muito bom. você vai medir sua entrevista ou sua conversa pelo que você consegue produzir, o que você consegue mostrar. E graças a Deus eu tenho a consciência que eu tenho que mostrar. Se eu sair amanhã desse mandato, ficou algo, né? Eu tenho uma reforma de uma Câmara que há mais de 20 anos depois de construída está sendo a primeira reforma. Data venha uma sala que Juscelino fez, né, sem esquecer, mas fora isso, está sendo a primeira vez uma reforma realmente significativa naquela casa, está tendo algo assistencial, o nosso mandato que está chegando ao povo, que seja com água, que seja com cesta básica, que seja pela saúde, mas está chegando, que seja pelo exame de mama, que nós fizemos 100 exames de mama, que só quem faz é a prefeitura. É Mas verdade. Leandro de Souza fez isso. Então, eu tenho marcas, né? Eu tenho marcas que vão ficar e agradeço novamente tanto a você que está gerenciando o podcast, como quem está nos assistindo. Se está nos assistindo é porque tem interesse em escutar o que a Isso gente tem a é falar, verdade. né? É E verdade. eu queria, agora como vereador e agora como presidente da Câmara, dizer que aquela casa vai sim, goste quem gostar ou quem não goste, vai ter que gostar, vai seguir exatamente até dia 31 de dezembro desse ano esse perfil, o perfil de quê? Democrático, moral e ético. E o que não for ético, a gente vai abominar. Vai suspender sessão, vai cancelar sessão, vai reabrir sessão, mas tem que seguir o regimento, tem que seguir a moral, Claro, né? claro. Então, é isso que a gente tenta. Quantas vezes eu já devolvi até projeto a Ribeiro dizendo que não seguiu a tramitação correta, que naquele dia não ia apresentar porque foi no período errado. E eu vou fazer isso. E pelo menos até dia 31 de dezembro. E quem mentir, eu vou chamar de mentiroso. Porque eu não vou aceitar ser desonrado. É uma coisa que eu não Claro. levo, que eu vou levar para o meu caixão, é minha honra. Não é dinheiro, é minha honra. Então, Carlos, eu agradeço novamente a você, né, a quem nos assistiu, e estou aqui à disposição. Nosso mandato não é do Leandro, mas sim do povo. Obrigado, meu irmão. A frase que fica, ei, não me estresse não. Tá bom, Leandro. Obrigado pela participação, meu irmão. Obrigado pelo convite de assistir. Eu não costumo assistir de casa, mas aí os bastidores eu não conheço, realmente eu vou lá. Acho que eu só tive uma vez naquela Câmara para assistir reunião,
E é sexta tem reunião? A próxima sexta agora não. Essa próxima não. Vai ter a próxima. Eu vou, inclusive, divulgar o calendário que foi votado agora, que não tinha sido votado ainda no primeiro semestre. Pronto, no próximo eu estou lá, para a gente, inclusive, fazer alguns registros. Mas vai ter segurança, né? Não corro risco dos cabos que dar em mim, que eu. Ah, a gente pula de lá, a gente pula de lá. Brincadeira, brincadeira. Então, meu irmão, mais uma vez, obrigado a você que nos assistiu, obrigado pela audiência aí. Hoje a gente bateu aí, né, simultânea aí, a média de 20, 30 pessoas. E agradecer a todos que fazem parte com a gente, é vocês que fazem isso. E a nossa intenção aqui é sem fins lucrativos, não tem né, renda com isso, mas é só de informar, é uma coisa que eu gosto, que eu já venho disso. Esse programa, inclusive, eu tive aqui na rádio, né, na Canoas FM, já tive em outros locais, e é só de informar, uma coisa informativa, de você emitir sua opinião, e eu emiti as minhas perguntas, né, fazer as minhas perguntas, sem fim lucrativo, democraticamente, diplomaticamente, sem agredir ninguém. Então, obrigado a todo mundo, Leandro, mais uma vez, obrigado, um abraço a você e a sua família, com Deus, e não vamos se estressar não, né? Não pode se estressar não, preste atenção, viu? Tá bom, meu irmão, obrigado, boa noite a todo mundo. Boa noite. Vamos embora. Tchau, tchau.